Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e recebi no e-mail do canal, o e-mail exatascomfranciscomedeiros@gmail.com, alguns exercícios de física. E agora eu vou ler essas questões e vou corrigir para você. A próxima questão vai dizer o seguinte: ao sair de uma curva a 72 km por hora, o motorista se surpreende com uma lombada eletrônica à sua frente. No momento em que aciona os freios, está a 100 metros da lombada. Considerando-se que o carro desacelera a menos 1,5 metros por segundo ao quadrado, a velocidade escalar indicada no exato momento em que o motorista cruza a lombada em quilômetros por hora é: letra A, 10, letra B, 24, letra C, 36, letra D, 40 ou letra E, 50. Então vamos observar o seguinte: o veículo acabou de fazer uma curva e ele se encontra diante de uma lombada. Então, peraí, eu vou imaginar que o veículo, primeiro que ele se apresenta com uma velocidade inicial de 72 km por hora. Então, peraí, se a velocidade é de 72 km por hora, é fundamental nós lembrarmos que 1 km corresponde a 1.000 metros e 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Logo, eu teria aqui 72 vezes 1.000 metros sobre 3.600 segundos. Em outras palavras, eu poderia retirar 3 casas decimais do numerador, 3 casas decimais do denominador. E aí eu teria 72 sobre 3,6, isso vai dar 20 metros por segundo. É bastante comum os vestibulandos memorizarem que toda vez que a velocidade estiver em km por hora, eu divido por 3,6 para obter o valor em metros por segundo. Por quê? Porque o km, o quilômetro, se tornou 1.000 metros e o H, que é a hora do denominador ali embaixo, é 3.600 segundos. Então o veículo ele se aproxima da lombada com a velocidade de 72 km por hora, que é a mesma coisa que 20 metros por segundo. E aí, à medida que ele se desloca por essa lombada, essa distância percorrida por ele, aqui eu teria a lombada, a distância fornecida pela questão é igual a 100 metros. Só que aí, o que o veículo vai fazer é acionar um sistema de freios. Ele não vai acelerar o veículo, ele vai desacelerar. E aí essa taxa de aceleração é igual a menos 1,5. Agora é importante lembrar o seguinte: toda vez que eu tiver a velocidade em quilômetros por hora, eu divido por 3,6 e obtenho a velocidade em metros por segundo. Ao contrário disso, quando eu tiver a velocidade em metros por segundo, eu multiplico por 3,6 para obter a velocidade em quilômetros por hora. Agora vamos lembrar o seguinte: eu preciso ter a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial, que é de 20 metros por segundo, eu tenho a aceleração, que é menos 1,5 metros por segundo ao quadrado, eu tenho a distância, que é de 100 metros, e eu não tenho tempo. Só de eu ter aceleração, eu tenho que me lembrar que é movimento uniformemente variado. A equação do move, que não tem tempo, é a equação de Torricelli. E aí a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes variação de espaço, ΔS. Eu quero saber quanto é a velocidade final,
V0 ao quadrado é a velocidade inicial, era 72 km por hora, eu dividi por 3,6 e encontrei 20 metros por segundo, que vai levar ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 1,5, vezes ΔS, que é 100 metros de distância percorrida. Portanto, eu terei velocidade final ao quadrado, 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400, 2 vezes menos 1,5 é menos 3, vezes 100 é menos 300. Logo, a velocidade final ao quadrado é igual a 100. O que nos leva a concluir que a velocidade final é a raiz quadrada de 100. E raiz quadrada de 100 é igual a 10 metros por segundo. Chiquinho, por que tanta gente errou a questão? Porque ele quer a velocidade final não em metros por segundo, mas ele quer em quilômetros por hora. E se antes eu havia te dito que se a velocidade estiver em quilômetros por hora, eu divido por 3,6 para obter em metros por segundo, agora em sentido inverso eu digo que eu pego a velocidade que está em metros por segundo, por exemplo, 10, e eu multiplico por 3,6, nesse caso seria 36 quilômetros por hora. E aí quando você olha para as alternativas, peraí, a letra A propôs o seguinte, 10, letra B 24 e letra C 36. Em quilômetros por hora, como ele pediu, a resposta seria 36 km por hora. A letra A, que é 10, é pegadinha, porque 10 em metros por segundo não é o que ele quis. Ele quis em quilômetros por hora. Daí a necessidade de ter multiplicado por 3,6. Então tá aí, a resposta correta é a letra C. Podemos afirmar que, letra A aceleração do objeto é 2,0 metros por segundo ao quadrado e a distância percorrida em 5 segundos é 10 metros. Letra B, a aceleração do objeto é 4,0 metros por segundo ao quadrado e a distância percorrida em 5 segundos é 20,0 metros. Letra C, a aceleração do objeto é 2,0 metros por segundo ao quadrado e a distância percorrida em 5 segundos é 25,0 metros. Ou a resposta correta seria a letra D, a aceleração do objeto é 2,0 metros por segundo ao quadrado e a distância percorrida em 5,0 segundos é 30,0 metros. E aí é o seguinte, o gráfico apresentado, você tem lá o eixo X, que é o tempo sendo dado em segundos, e o eixo Y, que é a velocidade sendo dada em metros por segundo. Você tem uma curva em crescimento que ele começa da origem zero e ele diz o seguinte, quando o tempo é igual a 5 segundos, a velocidade acaba sendo 10 metros por segundo. E depois, quando o tempo vale 10 segundos, a velocidade acaba sendo 20 metros por segundo. Ora, o que me chama a atenção é o tempo 5 segundos. Qual a distância percorrida? No tempo 5 segundos, eu simplesmente vou calcular a área do gráfico. Se distância é realmente velocidade média vezes o intervalo de tempo, já que a velocidade está variando. A velocidade é crescente, eu estou analisando um gráfico de movimento uniformemente variado, com aceleração positiva,
porque o gráfico apresenta uma taxa de crescimento. A distância, que depende do produto desses dois caras, e os dois caras são os próprios eixos x e y do gráfico, eu só vou calcular o triângulo partindo da leitura gráfica do instante 0 até o instante 5 segundos. A distância é numericamente igual à área do gráfico. Ah, mas quem seria a área? A área de um triângulo. Portanto, a distância, que seria a área de um triângulo, é base vezes a altura sobre 2. Ou seja, toda vez que eu calculo a área de um triângulo, isso é base vezes a altura sobre 2. A base do triângulo está variando de 0 até 5. Então, se a base está variando de 0 até 5, a base é 5 menos 0 e a altura do triângulo está variando de 0 até 10. Então, a altura do triângulo é igual a 10 metros. Logo, a distância percorrida é 50 sobre 2, que é igual a 25 metros. Se a distância vale 25 metros, eu já tenho noção da alternativa a ser marcada. Além disso, ele pede a aceleração também. A aceleração é basicamente variação de velocidade em função da variação de tempo. Se você for pegar os pontos extremos, o tempo começa valendo 0 e o tempo acaba valendo 10. A variação de tempo é o tempo final 10, menos tempo inicial 0. O tempo aqui variou de 0 até 10. A velocidade é 0 e depois a velocidade passa a valer 20. ΔV, que é a variação de velocidade, é a velocidade final 20, menos velocidade inicial 0. Portanto, a aceleração acabou ficando 20 menos 0 é igual a 20, 10 menos 0 é igual a 10, 20 dividido por 10 é igual a 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Logo, a alternativa que afirma que a distância é 25 metros entre o instante 0 e o instante 5 segundos e que a aceleração observada no gráfico é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, seria a alternativa correta, a letra C. E aí você marcaria a letra C da sua questão. Se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe, se inscreva no canal, clica lá no sininho com as notificações que vem mais vídeos para você, tudo bem? Um forte abraço, muito sucesso e tchau, tchau!